Bom dia, você que nos acompanha em mais uma entrevista ao vivo promovida pelo jornal Diário dos Campos e pelo portal DC+. A gente está passando ultimamente pelos piores momentos da pandemia em situação de casos e também em gravidade, e por isso diversas medidas vêm sido tomadas pelo poder público para tentar reverter essa situação. Para falar um pouquinho sobre esses planos aqui em Ponta Grossa, hoje a gente conversa com a professora Elizabeth, a prefeita aqui da nossa cidade. Bom dia, prefeita, obrigada pela sua presença. Bom dia, Milena, obrigada, eu é que digo, né? Agradeço a oportunidade ao DC+, ao Diário dos Campos, por estar aqui no Dia da Mulher, com a oportunidade ímpar de desejar a todas as mulheres que estão nos assistindo um dia especial. Aproveitem muito o seu dia e demonstrem todo o seu carinho, o seu amor, a sua garra, a sua coragem em todas as situações que aparecerem à sua frente. Parabéns! Obrigada! Parabéns a todas nós! Todas nós! Então, para a gente começar falando um pouquinho sobre as medidas restritivas. Desde o último dia 27, o governo do estado decretou algumas medidas que fizeram o fechamento do comércio, atividades não essenciais, e agora elas foram prorrogadas até por 11 dias no total, né? Até amanhã. A senhora acha que esse tempo é suficiente para tentar reverter a situação que a gente está vivendo? Eu acredito que nós estamos em guerra, realmente, contra um perigoso inimigo invisível, que se desdobra e se fortalece, parece que a cada dia, principalmente com as novas cepas que estão aí aparecendo. Então, algo precisa ser feito, a inércia não pode acontecer. Então, o governo do estado, ao perceber que o colapso do sistema de saúde realmente estava prestes a acontecer, ele tomou algumas medidas que foram realmente mais restritivas, mas que infelizmente eu, na minha ótica, vejo que não foram cumpridas a contento. Se nesses 11 dias todos tivessem feito aquilo que estava colocado, eu acredito que os resultados seriam melhores e maiores. Tanto é que vai até quarta-feira agora a primeira medida e com o objetivo de fazer o contrabalanço e ter um equilíbrio entre as questões de saúde e as questões econômicas, o governo do estado baixou um novo decreto e que nós inclusive acompanhamos, com algumas diferenciações que existiram, que todos já viram, com esse objetivo, né, de fazer com que o equilíbrio aconteça e que diminuam os casos e a contaminação. O objetivo principal mesmo é evitar a contaminação, evitar as aglomerações desnecessárias, evitar que os hospitais não tenham mais vagas. Infelizmente, o dia de hoje ele está com notícias muito difíceis, muito alarmantes cada dia mais, porque nós recebemos a notícia hoje cedo já que todos os hospitais do Paraná, das grandes cidades do Paraná, estão superlotados. Aqui na nossa UPA, nós temos hoje 30 pessoas aguardando leitos. Então, não está sendo fácil mesmo, são tempos muito difíceis e acredito que a população precisa se conscientizar de que a aglomeração, o contato deve ser evitado e principalmente todos os protocolos de biossegurança devem ser seguidos, né? Para que isso seja evitado problemas maiores, porque sinceramente eu tenho visto e tenho recebido mensagens de pessoas chorando por vários motivos. Pessoas chorando porque perderam os seus queridos, né? Porque já foram a óbito. Pessoas chorando porque querem uma vaga. Pessoas chorando porque querem abrir o comércio. Pessoas chorando porque acreditam que tudo isso é muito difícil e não deve ser assim que deve acontecer. Então, nós queremos pessoas chorando para que abram as escolas, que as aulas recomecem. Então, foi respeitando esse número de pessoas que a partir de quarta-feira esse decreto abriu um pouco essas restrições, né? E vamos ver como é que se comporta a questão vagas e a questão óbitos e a questão respeito às regras.
Como a senhora comentou, a partir de quarta-feira, então, algumas atividades que não são consideradas essenciais voltam a funcionar, como o comércio, por exemplo, academias, shopping centers, enfim. Há a previsão, por exemplo, a senhora comentou que isso deve ser analisado agora, essa situação deve ser analisada. Há a possibilidade, melhor dizendo, de fazer um novo fechamento nas próximas semanas? De que forma que isso vai ser avaliado? Quem a prefeitura consulta para tomar essas decisões? Eu já disse aqui em época de campanha e depois, quando a gente assumiu, que nós sabíamos que o maior desafio seria a pandemia, né? E a gente falava na época em pós-pandemia, né? Na verdade, parece que tudo voltou à estaca zero. Então é um grande desafio e eu acredito que a gente tem que ir vivendo passo a passo e dia a dia, porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? A gente tem as estatísticas demonstram um quadro assim muito difícil, porque dentro da análise que foi feita pelo governo do estado, o secretário Beto Preto deixou muito claro que de 4 pessoas que vão para a UTI, uma vai a óbito. Então são 25%, é muito difícil. Então, se nós todos seguirmos as regras e os cuidados, eu penso que a gente ainda consegue dar uma segurada para fazer análise, isso lá no dia 17, quando for a época de fazer essa análise, né? Determinar essas novas restrições. De acordo com o decreto de Ponta Grossa, que vai entrar em vigor nessa quarta-feira, o comércio pode voltar a abrir, então, num horário diferenciado, das 10 às 17 horas, com limite de ocupação de segunda a sexta-feira. Então, no próximo final de semana vai ficar fechado. Na semana passada, a senhora comentou que enviaria ao governo do estado a sugestão de fazer um escalonamento do comércio, tal qual foi feito em Ponta Grossa lá no ano passado. Como que está sendo feita essa conversação? O governo do estado deve avaliar? Essa medida pode ser instaurada apenas em Ponta Grossa? Qual que é esse estudo? Não, na verdade não é possível isso apenas em Ponta Grossa. Eu acredito que nós temos um comitê de emergência, que você tinha perguntado e eu não respondi. O comitê de emergência é composto por inúmeras pessoas de todas as áreas envolvidas, né? Para que a gente possa analisar o dia a dia, os números e ver qual é a situação para frente, né? Então, eu acredito assim que nós enviamos ao governo do estado, assim como o Paraná inteiro enviou medidas e sugestões e ideias para ser reformulado. O governo decidiu por fazer dessa forma, inclusive o fechamento aos sábados e domingos, né? De alguns serviços que daí para a gente tentar ver se fecha mesmo a cidade no sábado e domingo, fica somente serviço essencial de alimentação e produtos farmacêuticos por delivery, né? Não abre também o restaurante. Então eu acredito que já é uma espécie de escalonamento, inclusive com a mudança dos horários. Pode perceber que o horário do shopping é diferenciado do horário do comércio e assim por diante, né? Então, são tentativas que vão se realizando, mas eu acredito que tem que ser em bloco isso tudo. Porque, por exemplo, Ponta Grossa é uma cidade polo, assim como outras cidades do Paraná são cidades polo. Nós recebemos pacientes de todas as cidades da vizinhança. Então, não adianta só Ponta Grossa fazer esse tipo de restrição. Tem que ser todas as cidades, cada uma a seu modo, para que tenha realmente um efeito, para que esse vírus não fique indo e vindo de uma cidade para outra, né? E onde colapsa é o polo, que é aqui. O SAMU, por exemplo, o SAMU está assim sobrecarregado, porque ontem, por exemplo, eles estiveram levando pacientes para o Rossio, em Campo Largo, para Guarapuava. Quantas horas uma ambulância leva para ir e voltar para Guarapuava? Quantas horas para Campo Largo? E isso quer dizer que essas ambulâncias elas não estão disponíveis naquele momento. Quando elas chegam de volta, se elas levam paciente Covid, o que elas precisam sofrer? Um processo de sanitização, de desinfecção por causa da Covid, que leva mais de 1 hora. Então, o atraso do SAMU tem acontecido justamente porque todas as ambulâncias estão ocupadas ou estão em processo de desinfecção. E isso demora um pouco para chegar a efeito. Agora, tem
algumas ambulâncias que são especificamente para urgências e emergências, onde elas levam 5 minutos somente para atender. Tem muita gente com dúvida desde a semana passada, até comentaram aqui na nossa live, em relação ao funcionamento dos mercados. O toque de recolher ele é válido a partir das 20 horas, das 8 da noite, mas os mercados estão ficando até as 22 horas. De que forma é feita essa diferenciação das pessoas que podem circular após o início do toque de recolher? Existe uma resolução, a resolução do Estado da CESA 223, que regulamenta que os serviços essenciais de alimentação e de produtos farmacêuticos, se quiserem, podem funcionar 24 horas. Então, os mercados decidiram que estão atendendo até as 22 horas. Se a pessoa foi ao supermercado e saiu de lá às 22 horas, ele ainda está respeitando uma outra resolução. Ele não vai ser acionado pela fiscalização de forma alguma, porque ele está amparado por outra resolução. Porque está aproveitando um serviço essencial, né? Essencial, exatamente. Tem muita gente também questionando a decisão da abertura das escolas. Tanto no estado já foi decretada a autorização, quanto aqui em Ponta Grossa. Aqui na cidade, a partir do dia 10 de quarta-feira, está autorizada a abertura das entidades privadas e a partir do dia 17, na próxima semana, das municipais. É seguro nesse momento para as crianças voltar às escolas? Quais são os cuidados e as medidas que serão feitas para garantir essa segurança? Existe uma limitação de 30% da capacidade no ensino híbrido, então nós optamos e fizemos diferente um pouco do que o governo do estado determinou, de fazer com que haja liberdade para que as escolas particulares abram a partir do dia 10, seguindo todas as normas e os protocolos. E as nossas escolas municipais a partir do dia 15, que é na segunda-feira. E também com todas as normas, com 30% da capacidade e com o Vem Aprender, que é o ensino à distância, funcionando também, quer dizer, de forma híbrida. E por que é feita essa diferenciação de datas para o ensino privado e para o ensino público? Porque nós decidimos que para nós seria melhor, nós, escolas municipais, começar na segunda-feira, né? Mas como o decreto ele abre a partir do dia 10, nós demos liberdade. Cada escola particular vai abrir ou dia 10 ou dia 15, a hora que eles quiserem, né? E será feita a autorização para a retomada das aulas presenciais para crianças de todas as idades? De todas as idades, ensino infantil e ensino fundamental. Falando agora um pouquinho sobre vacinação. Ponta Grossa contabilizou até ontem 17.552 pessoas vacinadas. Isso representa quase 5% da população. Apenas nesse final de semana a gente teve um mutirão que foram vacinadas quase 3.300 pessoas. Hoje e amanhã tem a aplicação da segunda dose para os idosos com 90 anos ou mais. Quais serão os próximos públicos que vão ser vacinados aqui na cidade? Qual que é esse plano da prefeitura? A ideia principal foi a seguinte. Primeiramente, foram de 90 anos para cima, que agora já estão, como você disse, na fase da segunda dose. Aqueles idosos, inclusive os acamados, vão receber a dose em casa, né? Os que fizeram a primeira vacinação entre os dias 11 e 12 de fevereiro, serão atendidos hoje e amanhã, no mesmo local que é na Estação Arte, na Feira do Produtor, a partir de 90 anos. Então, daí o critério veio para baixo, de 85 anos para cima. Nós tivemos dois dias especiais de 85 para cima. O que aconteceu? Poucas pessoas vieram se vacinar. Então, nesse mutirão agora, nós na sexta-feira aplicamos de 85 anos para cima. Repetimos a dose, né? E valeu, porque vieram 127 pessoas nesse primeiro dia. Aí, nós fizemos de 80 anos para cima. De 80 anos para cima era um número maior de pessoas. A gente estimava que fosse entre 3.000 a 3.500 pessoas. E deixamos então 2 dias. E não imaginávamos que todas as pessoas iam no mesmo dia e na mesma hora.
houve um grande tumulto na nossa cidade, a gente enxergou isso, pessoas numa fila na chuva, que não precisavam ficar naquela fila, era ir para casa, né? Mas eu entendo a ansiedade dos idosos, o medo que não tivesse a vacina, eu entendo perfeitamente e a gente não imaginou que isso iria acontecer. Tanto é que no sábado nós vacinamos 2.425 pessoas, no sábado, de manhã praticamente, porque à tarde teve muito pouco movimento. E ontem, no domingo, nós vacinamos somente 722 pessoas, de manhã também, à tarde, de manhã até a meia da manhã, porque aí não tinha mais movimento algum, à tarde não teve quase ninguém se vacinando. Então isso é uma experiência que, coitado dos idosos, pagaram caro por isso, né? Porque a gente não imaginou que isso ia acontecer. Eu peço desculpas, inclusive, aqui aos idosos que ficaram na chuva, né? Mas não precisavam ter ficado na chuva. E a gente vai fazer de uma forma diferenciada agora, porque provavelmente, e nós dependemos do número de doses que vão chegar, né? As doses agora na quinta-feira ou na sexta-feira é que a gente vai receber e vai saber a quantidade. Então a gente vai fracionar por idade. Então, por exemplo, agora foram 80 anos, na próxima vai ser 79 anos. Depois 78 anos, depois 77 anos, conforme o número de pessoas, e a gente vai mudar. A gente já fez reunião extraordinária no sábado. A gente porque o público agora, a tendência é aumentar dos idosos, né? A tendência é aumentar o número de idosos. Então, provavelmente vai ser no centro de eventos, um dos locais de vacinação, e a gente vai ajustando de acordo com o número de doses e a idade das pessoas que serão vacinadas. Essa questão justamente foi muito levantada no final de semana, justamente por conta das filas que a gente teve, né? Tanto dos idosos que estavam a pé com guarda-chuva, quanto daqueles que estavam em carros para vacinação drive-thru. Então, além de fracionar a idade, agora diminuir ali o limite de idade para cada dia de vacinação, que logicamente traz menos pessoas, também vão ser criados novos pontos de vacina. Porque a gente já estava prevendo que da década de 70 é um número muito maior de idosos, né? De 70 a 79 anos são milhares de pessoas. Então, a gente já tinha previsto isso. Só não imaginamos que por exemplo, na praça de atendimento da prefeitura, estava também aberto para pedestres e quase não foi ninguém, né? São as coisas que acontecem. E quais que devem ser esses locais de vacinação agora aqui na cidade? Os mesmos que nós já temos praticado. Hoje e amanhã está sendo na Estação Arte, lá na feirinha do produtor, mais o centro de eventos. Acho que já dá conta. Em relação à ordem dos públicos, também muita gente ficou com dúvida de qual é o critério utilizado para a ordem de quem vai tomar a vacina primeiro. Qual que é o plano que a prefeitura está seguindo? O plano municipal de imunização segue o plano nacional e o estadual de imunização. É a mesma regra, a mesma ordem. Nós não podemos sair dessa regra, dessa ordem. Principalmente porque o Ministério Público está nos fiscalizando, a Corregedoria do Estado está nos fiscalizando, eles já vieram nos visitar, já fizeram a conferência de todas as vacinas que já foram dadas, como foram dadas, os lotes, porque tudo isso é digitalizado, né? Tudo isso tem que ter um grande controle. E para você ter uma ideia, nós tivemos problema com um vidrinho de vacina até agora, que foi um vidrinho que chegou sem nada dentro. Então já foi encaminhado de volta para o Ministério de Saúde, declarando qual foi a ocorrência que houve. E para essa semana, para os próximos dias, além dos idosos ali de outras faixas etárias, como a senhora comentou, há também algum outro público que está previsto de receber a vacina? A continuidade dos profissionais da saúde, conforme o número de vacinas recebidas, né? Porque em primeiro lugar são os profissionais da saúde e depois os idosos. Em primeiro lugar, os idosos institucionalizados, nos asilos, nas entidades que já foram todos vacinados, assim como os profissionais que trabalham lá.
Em segundo lugar, são os profissionais da saúde de frente, né? Que estão enfrentando lá no problema. E depois os idosos. Então, esses profissionais da saúde que lidam nas clínicas, que têm clínicas particulares, já começaram a ser vacinados, já começaram algumas clínicas com especialidades, né? E isso vai continuar também. É concomitantemente, as duas coisas ao mesmo tempo. Uma questão que nos perguntaram aqui também vem sido questionada nos últimos dias é se uma pessoa perdeu a sua data de vacinação, por exemplo, um idoso de 90 anos perdeu a data que era, pode se vacinar agora, tem estoque, como que faz? É por isso mesmo que a gente dizia assim, 80 anos ou mais, que são aqueles que são ou mais e que não foram no dia certo. Então eles têm a possibilidade, sim, a sua vacina está resguardada. E eles podem ir em qualquer dia de vacinação? Tem que esperar uma nova chamada? Como que é feita assim? Tem que esperar uma nova chamada. Vai ser vacinado, mas tem que aguardar ser chamado novamente. Exatamente. Uhum. Uma questão também muita gente tem dúvida é em relação à chegada das vacinas. Como que está sendo essa questão? A Prefeitura já anunciou que tem 6 milhões em caixa para compra de vacinas, mas também houve alguns problemas aí durante a semana, envolvendo até mesmo o presidente Bolsonaro, que vetou municípios de comprar, mas a cidade está envolvida aí em um consórcio para comprar novas doses. Como que está essa negociação? As vacinas, elas são recebidas do governo federal pelo governo do estado, que por sua vez repassa para os municípios. Essas vacinas, elas vêm direcionadas, com lotes direcionados, elas são chipadas para tal idade, para tal profissional, para tudo pré-determinado. Aí, o que aconteceu? A Frente Nacional dos Prefeitos tomou a iniciativa de fazer um consórcio nacional para habilitar as cidades a comprarem vacinas se houver necessidade. Isso não é para brigar nem com o governo federal, nem com o governo estadual. É para que a gente tenha uma providência tomada anteriormente. Porque a gente não sabe, inclusive nessas reuniões que nós tivemos com a Frente Nacional dos Prefeitos, não foi falado em nenhum momento em número de vacinas, em valor das vacinas, não foi falado nada disso, a não ser nós estarmos habilitados para isso. Então, como é que a gente fez esse processo? Em primeiro lugar, uma adesão. Aqui no município dos Campos, na região dos Campos Gerais, todos os municípios aderiram. Faz a adesão, aí agora nós estamos mandando hoje para a Câmara para ser votada essa autorização para que se entre no consórcio. A partir do momento que a Câmara Municipal aprovar essa lei, né, aí nós estamos habilitados a comprar. Se terá para vender, a gente não sabe. E esse consórcio já está estabelecendo ligações em nível nacional e internacional para ver se isso é possível. Se for possível, se for necessário, nós estaremos habilitados para compra. Então é uma prevenção, entendeu? É uma prevenção. E aí o município, eu já pedi para o nosso secretário Cláudio para que ele fizesse um provisionamento de valores para que a gente possa ter a disponibilidade desse valor no momento que for necessário, se houver, não se sabe. Então, ele já disponibilizou 6 milhões de reais, que provavelmente vai ser uma dose considerável se isso acontecer, né? Então, se o governo federal não conseguir nos mandar todas as doses possíveis, nós pudermos comprar, nós vamos comprar. Há uma estimativa de número para avaliar essa necessidade do município comprar? Por exemplo, se o município não receber tantas doses, vai efetuar a compra? Não pensamos nisso ainda. Não pensamos nisso ainda porque nós temos que ter de onde comprar em primeiro lugar, né? Mas eu acredito que em 6 milhões de reais dá para comprar muita dose, perto de umas 200 mil doses. A gente sabe que é difícil estimar, até mesmo por conta dessa disponibilidade da vacina, não mesmo da compra do governo enviar, mas da fabricação da vacina. Mas o secretário do Estado, Beto Preto, também o secretário municipal, eles têm avaliado aí algumas previsões de quando a população deve ser totalmente vacinada. Qual que é a previsão aqui para Ponta Grossa?
Se nós tivermos vacina suficiente, lá pelo mês de agosto, nós estaremos com a população vacinada. Se não tivermos, vai para o ano que vem. É conforme a disponibilidade das doses. Seguindo o ritmo de hoje, em agosto está todo mundo vacinado. Sim, sim. É a previsão do Dr. Rodrigo. Então tá certo. E agora, mudando um pouquinho de assunto, falando mesmo sobre o atendimento à saúde. Na semana passada, a prefeita comentou que para essa semana é a previsão de inauguração da UPA Santana, uma nova unidade central de atendimento aqui em Ponta Grossa. Quando que deve ser feita essa inauguração? Quem será atendido nessa unidade? Como que será esse funcionamento? Pois olha, não estou nem pensando em inauguração, não vai ter inauguração, ela simplesmente vai abrir, né? Vai abrir e o que eu disse é o seguinte, que nós estávamos na última fase, que era a instalação do gás, do oxigênio, os gases medicinais, né, dentro da UPA. A última verba que nós recebemos do Ministério Público Federal veio agora, graças a Deus, o trabalho já foi realizado e precisaríamos de 3 dias para verificação se haveria ou não vazamento. Infelizmente, ontem eu recebi a notícia que houve vazamento, sim. Houve um vazamento numa parede que se comunica com o Hospital Unimed do lado e eles passaram o dia ontem consertando isso. Assim como tínhamos que ter 3 dias, a princípio, para ver se havia vazamentos, agora, a partir de ontem, nós temos 3 dias para ver se não terá novo vazamento. Se tudo estiver a contento, até o final de semana, nós vamos abrir a UPA. Ela vai receber o pronto atendimento lá do Hospital Amadeu Pupi. Todos os servidores vêm para cá para atender aqui urgências e emergências e vai então liberar espaço lá no Hospital Amadeu Pupi para poder atender a toda a demanda de pessoas que ontem, por exemplo, muitas pessoas com AVC, com problema cardíaco, acidentes graves, muitas pessoas estão dando entrada lá no pronto-socorro, lá no Hospital Amadeu Pupi, né? Então, precisa liberar essa ala para esse tipo de atendimento, porque o que mais me preocupa, o que mais me dá uma ansiedade enorme é pensar assim, as crianças vão para a escola e uma criança quebra um pé, uma criança quebra uma perna, será que ela vai ter lugar num hospital para ser tratada? Isso me dá uma angústia imensa. Eu acho que todos os pais devem pensar a mesma coisa. E é por isso a restrição, gente, de 30% de crianças nas escolas a princípio. A gente tem que cuidar das nossas crianças como uma porcelana. Eles são a nossa maior riqueza. Então não vai ser um pouco mais de tempo sem aula que vai fazer a diferença. Isso não interessa nessas alturas, interessa a saúde, interessa a vida. Nós todos estamos a favor da vida e da saúde, não contra ninguém. Por favor, entendam isso. A ideia, então, da UPA é justamente tentar desafogar o atendimento público de saúde, né? Exatamente. Não apenas em relação à Covid, mas também a outros casos. Exatamente. É esse o objetivo. A gente recebeu alguns questionamentos aqui na live de, por exemplo, por que então se está faltando leito, por que não abre um novo hospital, por que não abre um novo ponto de atendimento? Por que não é feita essa abertura? O governo do estado poderia abrir inúmeras outras unidades e UTIs e hospital de campanha. O problema não é o dinheiro, gente. O problema são as pessoas, são as equipes de saúde que nós não temos mais. São os médicos, são as enfermeiras. Para uma UTI, o número de servidores que precisa estar lá em cima, cuidando dessa uma UTI, é um número grande. Então, a gente já está com um número, assim, dentro das unidades de UTIs, muitos leitos, com aquela determinada equipe. A equipe que está cansada há 1 ano trabalhando. Há 1 ano. E aproveito aqui a dar um abraço bem apertado para todas as mulheres, nesse Dia da Mulher, que estão nessa frente da Covid e estão fazendo trabalho extraordinário por todos nós, né?
nós seremos eternamente gratos às mulheres e aos homens também que estão lá. Então o problema é a equipe de saúde, que nós não temos mais em nenhuma cidade. As cidades estão aqui, ó, os médicos não aguentam mais. Então não é questão de abrir. Seria fácil de abrir. Pegava-se 6 milhões e fazia. Não adianta, nós não temos equipe. Tem muita gente fazendo algumas perguntas que já foram respondidas aqui na live, então eu reforço que a entrevista completa vai ficar disponível aqui no nosso Facebook, no portal DC+, depois que a gente finalizar. É só você ver ali desde o comecinho, tem algumas dúvidas que já vão ser sanadas, que a prefeita já respondeu. Então, prefeita, para a gente finalizar, fazendo um panorama geral aqui de Ponta Grossa, o que é necessário hoje para o município fazer como administração pública, mas também como população? Qual que é o dever de cada um nesse momento da pandemia? Nós estamos, enquanto administração pública, fazendo a gestão da melhor maneira possível de todos os leitos, o SAMU, por exemplo, o Hospital Regional, o reitor Miguel Sanches Neto, com toda a sua equipe, o Dr. Zanetti, que é o diretor clínico lá, o professor Simval, eles estão fazendo uma dedicação assim especial para atendimento de todos os nossos casos. E a população, o que é que precisa fazer? Respeitar o próximo, principalmente, assim como a si mesmo, né? Valorizar a sua vida, a sua saúde, evitar aglomerações desnecessárias. A gente se assusta ao ver na televisão as festinhas que estão acontecendo, os churrascos que estão acontecendo. Os jovens levam para casa esse vírus, contaminam os seus familiares, depois choram porque não tem vaga, porque foi a óbito. Mas e ainda o pior de tudo, os jovens principalmente, não esqueçam que essa cepa, ela está atacando os jovens. Antes eram só os idosos que eram vulneráveis, agora não. E os jovens, eles estão ficando muito mais tempo em tratamento. É por isso que está acontecendo esse colapso do sistema, porque o leito é ocupado por mais tempo e aí não abre vaga para o próximo e assim por diante, né? Então vamos ter consciência de que o uso da máscara é importante, não tem multa para o uso da máscara. O governador foi muito feliz ao dizer não é somente um decreto assinado e uma folha de papel em branco que vai valer. O que vale é a consciência de cada um, é a responsabilidade de cada um, porque todos nós temos a nossa consciência e a nossa possibilidade de fazer a diferença na vida nossa e na dos outros, né? Então, eu quero dividir aqui com todos os pontagrossenses as nossas angústias e dizer, nos ajudem. Eu não vou ser responsabilizada pelas mortes, sozinha. Não. A responsabilidade é de todos nós. Muito obrigada pela oportunidade. Foi muito bom estar aqui com você. Muito obrigada, prefeita, pela disponibilidade de vir conversar aqui conosco. E também obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Lembrando, então, que a entrevista completa fica disponível no portal DC+, e nas nossas redes sociais. E daqui a pouquinho a gente vai colocar aqui nos comentários também um link explicando quais são as determinações do novo decreto, para você saber o que pode e o que não pode fazer nos próximos dias. Até a próxima!